Graças e paz, irmãos. Amém. Satisfação poder estarmos juntos em mais um domingo com a família de Deus, em família, entre irmãos e amigos. Quero convidar a todos a abrir a palavra do nosso bondoso Deus, mais uma vez no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Agora vamos fazer a leitura que se encontra, que vai do versículo 17 até o versículo 26. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 6, versículos de 17 a 26. Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor bendito, estamos diante dessa incrível porção da Tua Palavra e queremos te pedir agora, Senhor, a Tua iluminação, a iluminação do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a compreender as riquezas, a profundidade, a largura e o comprimento da Tua Palavra. A grandiosidade que nos está escrita aqui. Nos dá, Pai, a compreensão correta para que nenhuma dessas palavras Tuas sejam tiradas do verdadeiro contexto, mas que o Senhor receba a glória, a exaltação e o louvor pelo Teu ensino que é perfeito, pelo Teu ensino que é vivo, pela maravilha da Tua Palavra que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, nos ajuda. Ajuda a mim que eu vou falar, para que eu não fale nada inconveniente a Ti, ó Deus. E ajuda o resto da Tua igreja aqui presente, para que possam ouvir, entender e serem elevados à Tua presença por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, ela é extremamente profunda em seus sentidos espirituais e também práticos. Lucas, ele relata a mensagem de Jesus sobre os padrões mais excelentes do reino de Deus. Padrões esses que todo verdadeiro cristão deve viver de acordo com eles. E que é totalmente oposto aos anseios dos homens comuns. Veja, desde que o mundo é mundo e que as pessoas são como são, há uma busca constante, uma busca incessante, onde as pessoas depositam todas as suas forças, todas as suas energias em busca da felicidade.
em busca da alegria. Onde eu encontro consolo para a tristeza da minha vida. Onde eu acho a alegria, onde eu acho a completude do meu ser. Onde eu acho a razão da minha existência. Essa é uma busca constante desde que o mundo é mundo. Só que a mente humana, que foi deteriorada, o espírito humano que foi corrompido pelo pecado, é incapaz de achar esse caminho pelos seus próprios raciocínios, pela sua própria lógica, por mais inteligentes que pareçam, por mais estudiosos que sejam. Nunca houve tanta sabedoria, tanta ciência como tem hoje, e as pessoas continuam tristes. As pessoas continuam sem saber o sentido da vida. É evidente que descobrir essas verdades, ela existe, o sentido e a felicidade, mas descobrir esse caminho não está à disposição da mente humana. A mente humana não pode simplesmente alcançar esse caminho pelos seus próprios raciocínios, pela sua própria mentalidade. O que o ser humano faz, então? Ele vai atrás de riquezas, ele vai atrás das pessoas que concordam com os seus pensamentos, eles vão atrás dos prazeres, da satisfação momentânea e imediata, e no fim descobrem que esse prazer acaba, descobrem que o dinheiro não compra todas as coisas, isso é óbvio, mas parece que algumas pessoas não sabem disso. E descobrem que aqueles que muitas vezes nos cercam para apoiar as coisas erradas que fazemos, eles são os primeiros a fugirem quando alguma coisa começa a cheirar mal. As pessoas descobrem que tudo aquilo em que elas depositam a sua vida é tão vazio, é tão fútil, é tão vão, que não resta outra coisa senão cair no mais profundo poço e abismo de desespero. Aquilo que eles justamente depositaram a sua vida inteira, gastaram as suas energias buscando, é justamente isso que eles encontram no final do arco-íris. Não é um pote de ouro. Porque eles são incapazes, na verdade todos nós, de achar a razão e a felicidade pelo nosso próprio intelecto. Senão que somente pelo Espírito de Deus podemos ser elevados a essa verdade. E aí quando descobrimos qual é essa verdade, vemos que ela é totalmente oposta. Ela é o caminho inverso. Ela está na contramão daquilo que a gente buscava antes. Que o mundo busca. É o contrário. E é justamente sobre isso que esse sermão do nosso Senhor Jesus Cristo fala. O Evangelho de Cristo é, sim, o caminho para a felicidade plena. O Evangelho de Cristo é o caminho para a satisfação permanente. No Evangelho de Cristo encontramos a razão da nossa existência e do nosso ser. Porém, o Evangelho de Cristo, na ótica humana, é paradoxal. É contrário. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que aprove a Deus salvar os que creem. Pelo quê? Pela loucura da pregação. Porque a sabedoria de Deus para os homens é loucura. Mas o Evangelho de Deus, a sua sabedoria para nós, é o poder de Deus para a salvação. A mensagem do Evangelho, ela é contrária às elucubrações, aos pensamentos estranhos dos homens, aos devaneios pecaminosos. Mas aquele que experimenta da graça de Cristo, que mergulha de fato nos seus ensinos, que se submete à palavra de Deus, esse encontra a felicidade, mesmo nos momentos mais dolorosos de sua vida. Como explicar isso? É simples, não se explica. Se vive pela fé, porque o Senhor Deus é bom. Veja, a gente está diante agora desse sermão, e muitos questionamentos surgem sobre esse sermão.
Esse, afinal, é o mesmo sermão da montanha que Mateus relata lá no capítulo 5, 6 e 7? Vai ter teólogo que vai dizer é o mesmo. Outros vão dizer não é o mesmo, é outro. Mas afinal, é o mesmo ou não é? Se é o sermão da montanha, por que tem diferenças? Lá em Mateus, ele descreve 8 bem-aventuranças. No texto que a gente leu hoje só tem 4. Mas o texto que a gente leu hoje também tem 4 ais. São proclamações de maldição para aqueles que não reconhecerem a glória de Deus. Que não reconhecerem a sua condição pecaminosa. E por que Mateus não descreve isso? Então, a gente tem pelo menos 2 possibilidades. Ou é a mesma mensagem que o Senhor Jesus Cristo pregou, na qual descobrimos que os evangelistas, os apóstolos, eles não são escrivães, meros copistas que ficavam ali, ó, Jesus está falando e está escrevendo. Não, eles faziam os recortes e relatavam no evangelho aquilo que era devido para o seu público-alvo. Ou é a mesma mensagem na qual Mateus fez mais recortes que Lucas, ou Jesus pregou isso em outros momentos, o que também não é difícil crer que uma mensagem tão importante não fosse repetida pelo nosso mestre, porque a gente vê outras mensagens, outras verdades sendo enfatizadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente descobre, por exemplo, que no Evangelho de Mateus, ele fala muito no Sermão da Montanha sobre a lei. Eu preguei aqui todo o Sermão da Montanha. E a gente vê quanto Mateus fala sobre a lei, mas por que Mateus fala tanto sobre a lei? Sim, tem uma explicação. Porque o Evangelho de Mateus foi direcionado para os judeus. É para que os judeus tivessem um relato do ministério de Cristo. E um povo que se importava tanto, se preocupava tanto com a lei, devia compreender a relação que tinha Cristo e a lei. Jesus como cumprimento pleno da lei. Mas quando a gente lê o Evangelho de Lucas, por exemplo, e nesse relato de Lucas ele não cita os elementos da lei como Mateus cita. A gente descobre que Lucas, lá no capítulo 1, ele fala que está escrevendo para Teófilo. Ele diz que, olha, estou escrevendo para ti, ó, excelentíssimo Teófilo, que era um nome grego. Possivelmente alguém que não era da comunidade judaica, que não tinha esse apego à lei. Então Lucas decide não relatar esses elementos da lei, porque o seu objetivo era outro, era revelar a obra de Cristo para os gentios. Então, sendo o mesmo sermão ou sendo outro, o que importa é que a mensagem relatada nessa porção da Escritura, é fundamental para a nossa vida. Para a gente entender elementos importantes da nossa existência. Mas, alguns entendem que esse não é o sermão do monte. Pelo contrário, esse é o sermão da planície. Uma vez que o texto começa dizendo assim, no versículo 17, eu peço que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Versículo 17 diz, e descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Então, Mário, está muito claro aqui que é uma planície, que é outro sermão. Não está tão claro assim, tá, irmãos? Isso aqui pode não ser uma dificuldade para nós. Ah, mas Mateus relata que Jesus subiu no monte para pregar. Sim, mas existe também naquela região uma espécie de geografia chamada de platô, que é um monte no qual no cume ele não é pontudo, ele é uma planície no cume do monte. Então, assim, a gente não tem como determinar se é... E também, como o Gabriel falou aqui, esse não é um assunto que necessita ter a ponta virada do prego batido. Essa mensagem certamente foi proclamada por Cristo várias vezes. Então, se foi no mesmo momento ou em outro, pouco importa. O que importa é que o texto relata que Jesus desceu com eles do monte. Quem é eles? Esses que nós vimos na semana passada. O Senhor Jesus orou no monte, foi aos seus discípulos e tomou para si quantos? 12 dentre eles. 12 desses discípulos ele passou a chamar de apóstolos. Investiu-os com um poder especial de curar, expulsar demônios e pregar a palavra de Deus. Esses 12 estariam com Cristo mais próximos agora, de agora em diante. Então, imediatamente após isso que Lucas relata, e descendo com eles do monte, Jesus parou nesse lugar plano, onde tinham muitos discípulos
Ou seja, os outros discípulos, os muitos outros discípulos que o seguiam, estavam ali esperando ele. E grande multidão do povo. Isso é muito interessante. É importante a gente compreender. Porque Jesus vai pregar um sermão diante de muita gente. E é dito que estava grande multidão do povo de toda a Judéia, ou seja, a região da Judéia, de Jerusalém, que era a capital, onde estava o templo, e do litoral de Tiro e de Sidom. Então observe que tinha muita gente reunida, que não eram só os discípulos de Cristo, eram os discípulos de Cristo mais uma multidão. Isso é muito importante. Porque as palavras que Jesus vai falar, a princípio, são direcionadas aos discípulos, aos seus seguidores fiéis. Mas depois ele faz uma exortação geral para aquele povo. De modo que, apesar de que as palavras tinham sido diretamente pregadas aos discípulos, elas tinham um ensino verdadeiro e absoluto também para os outros homens ao redor, como tem para nós hoje, e terá sempre que alguém abrir essas passagens e ler o Evangelho de Cristo. Bem, o versículo 18 e 19 diz o porquê daquela multidão estava ali reunida. Está escrito assim: aquele povo que veio da Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, versículo 18 diz que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Então, imagine que aquelas pessoas já faziam isso constantemente. Mas 3 são os elementos apresentados aqui. Esses elementos eles são constantes no Evangelho. A gente já passou por eles antes e voltamos a eles agora. As pessoas iam ouvir Cristo porque a Escritura já nos relatou. O evangelista Lucas já nos disse que Jesus pregava palavras graciosas, não eram palavras legalistas, aprisionadoras, pelo contrário, eram palavras de bênção, de graça, de favor de Deus, do favor imerecido de Deus. Mas não era somente isso. O evangelista relata também que Jesus pregava com autoridade. Havia verdade, porque dele procede a palavra. E dele também procede a graça, e dele procede a lei. Portanto, tudo que ele falava era absolutamente verdadeiro. Então, ele pregava com autoridade e com graça, não como os escribas e fariseus. Esse é o relato do evangelista. Então, muitas pessoas de todos os lugares iam para ouvir o Senhor Jesus. Mas eles iam também para serem curados. E não se espante, meu irmão, em chegar à conclusão que, na verdade, era mais provável que eles fossem mais para serem curados do que para ouvir. Porque os homens são assim. As pessoas são assim, gananciosas. Estão dispostas a aturar 1, 2 horas de pregação, se isso lhes vier acompanhado de uma bênção física. Também outros, atormentados por espíritos imundos, eram curados. Então a gente tem a obra de Cristo por completa como era feita. E essa obra continua sendo feita hoje. Ainda hoje, quando o povo de Deus se reúne para cultuar o Senhor, a mensagem de Cristo é pregada. Ainda hoje, as pessoas são curadas de suas doenças. A principal delas, sem dúvida, é o pecado. E também ainda hoje as pessoas são libertas das opressões demoníacas, dos espíritos malignos. A mensagem de Cristo continua viva e eficaz para nós hoje. E justamente o evangelista cita isso que Jesus fazia imediatamente depois do chamado dos apóstolos. Porque os apóstolos passariam a ter também essas prerrogativas de pregar o tempo todo, e foi isso que fizeram, de curar, de expulsar demônios. Isso não vai ser a última vez que vai acontecer no Evangelho de Lucas. Ainda vai ter muitas outras passagens que relatam isso, inclusive dos apóstolos fazendo isso. Só que tinha uma diferença no poder apostólico para o poder de Cristo. E essa diferença fica evidente aqui no versículo 19. Os apóstolos eles receberam a investidura de poder de Cristo. O Senhor Jesus entregou a eles essa missão, conferiu a eles essa autoridade. Mas no versículo 19 diz assim: e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Essa é a grande diferença de Cristo para os discípulos.
Os discípulos receberam de Cristo poder para poder entregar aos homens, para servir. Até porque tudo que vem de Deus, toda boa dádiva, todo dom gratuito, todo dom que você recebe do Senhor, deve ter o objetivo de servir a Deus com esse dom. Se não tiver o objetivo, você vai prestar contas ao Senhor. Se você usa os seus dons para simplesmente o ganho pessoal, deixando o Senhor de lado, um dia você vai prestar contas ao Senhor. Porque Ele enche a sua igreja, enche o seu povo de muitos dons para servir aos homens. Mas era de Cristo que saiu o poder. Ele tinha o poder em si. Ele tem ainda o poder em si. Ele é onipotente, o verdadeiro Deus. E o texto diz que ele curava a todos. Não se espante de imaginar que muitas pessoas que iam lá, se esgueiravam na multidão para tocar em Cristo, como aquela mulher do fluxo de sangue, o texto extremamente conhecido da palavra de Deus. Não se engane que possivelmente muitas das pessoas que receberam dádivas gratuitas de Cristo, como curas, como libertações, muitas delas não seguiram até o fim. Muitas delas morreram e padeceram no inferno. A gente tem relato de o Senhor curando cegos, leprosos, muita gente. Mas não eram todos que voltavam para serem gratos ao Senhor. Muitos simplesmente se esqueciam, uma vez que recebiam uma bênção do Senhor. E a gente tem que ter isso em mente. Porque às vezes nós buscamos muito uma coisa, e eu conheço mais de um caso, e quando recebemos finalmente a bênção que tanto almejávamos, pedindo de Deus, buscando com fidelidade, a gente simplesmente abandona o povo de Deus. Abandona a igreja. E obviamente, significa que nunca buscou o Senhor por quem Ele era, mas apenas por interesse. Então, como eu já afirmei aqui em outros momentos, os sinais que o Senhor Jesus fazia, eles eram um atestado público do seu ensino. E que a sua palavra era verdadeira. E que seu ensino era perfeito. Era um atestado público de quando ele restaurava um homem, quando ele purificava, libertava, pregava graciosamente, era um atestado público que o reino de Deus chegou. E chegará um momento em que esse reino será pleno para nós. Onde de fato estaremos totalmente restaurados, sem doenças, sem nenhum tipo de opressão, e tudo isso graciosamente, gratuitamente por amor. A sua palavra pregada e as suas ações em conjunto nos ensinam isso. Chegará o dia em que estaremos plenamente com o Senhor. E nenhuma dessas dificuldades geradas pelo pecado, nenhuma dessas consequências do pecado existirão mais. Senão que viveremos em glória eterna com o nosso Deus. Bem, mas aí finalmente vem o relato do seu ensino público. 4 bem-aventuranças, 4 ais, 4 denúncias. E nós devemos ter muito cuidado ao interpretá-las. Se você observou, prestou bem atenção na hora que nós lemos, as 4 bem-aventuranças e os 4 ais, eles falam do mesmo conteúdo, na mesma ordem. De modo que a primeira bem-aventurança é o contrário do primeiro ai. A segunda bem-aventurança é o contrário do segundo ai, e assim por diante. Então, para que a gente, de forma didática, entenda essa passagem, eu vou tratar assim. Primeira bem-aventurança, junto com o primeiro ai, e assim por diante. Na narrativa de Lucas, o Senhor Jesus proclama essas bem-aventuranças. E nós devemos ter a plena noção do que elas significam. Para que a gente não leia, tire de contexto e simplesmente interprete errado as palavras do nosso Senhor. Vejamos. Quero que você observe a palavra do nosso Deus, esteja atento para isso. Versículo 20. Então, olhando para os seus discípulos, porque primeiramente ele dirigiu as suas palavras para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Em contrapartida, no versículo 24 está escrito:
Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Veja, esse texto, para quem é maldoso na interpretação, para quem gosta de defender ideologias malucas, é um prato cheio. Mas para os verdadeiros servos de Deus, que se empenham em entender a palavra do Senhor, nós extraímos verdades aqui simplesmente incríveis para nós. É evidente, meu querido irmão, que o Senhor Jesus não está dizendo que a pobreza material indica salvação e bênção celestial. É evidente que o Senhor Jesus Cristo não está dizendo que simplesmente ser rico, ser bem-sucedido materialmente, financeiramente nessa terra, implica em condenação. O Evangelho, isso não condiz com nenhuma outra parte da Escritura. Apesar de conhecermos os perigos da riqueza, e conhecermos os enganos que o dinheiro pode trazer na mente dos homens. Mas não é isso que o Senhor está ensinando. Então, como interpretar essa passagem corretamente? Bem, se a gente pedir auxílio a Mateus, ao texto de Mateus, a gente tem uma grande luz sobre essa passagem. Mateus diz assim, ó, a primeira bem-aventurança de Mateus, no versículo 3, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Olha como ele adiciona o em espírito, isso é importante. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, agora a gente pode começar a mergulhar na verdade dessa passagem. O Senhor não está falando de bens materiais, da pobreza puramente financeira. Então, do que o Senhor está falando? Quem são os bem-aventurados? O que é ser bem-aventurado? A gente deve responder bem essas perguntas. Ser bem-aventurado, eu já citei isso aqui por época várias vezes, que eu acho que já até incutiu na mente dos irmãos. A palavra bem-aventurados, ou do grego makarios, significa a felicidade plena. Desculpe, irmãos. A felicidade que é proveniente das bênçãos divinas. Uma felicidade que ela não é conquistada como os homens buscam a felicidade desse mundo. Uma felicidade que é fruto do pecado. Uma felicidade que é fruto das coisas, dos usos das coisas. Quando o Senhor Jesus diz bem-aventurados, ele está falando da alegria máxima. Ele diz assim, olha, feliz, porque a felicidade, você jamais pode se esquecer disso. A felicidade é o padrão do reino de Deus. E o Senhor Jesus já estava falando disso antes no Evangelho. Lembra quando ele se alegra no grande banquete de Levi e de Mateus? Mostrando que o reino de Deus é de alegria. Quando ele fala para os fariseus, olha, enquanto o noivo está presente, ninguém precisa jejuar. Tem comida à vontade. É momento de festa. O reino de Deus é um reino de alegria. Na verdade, alegrar-se, estejam contentes e alegres é um mandamento. A gente vê isso na palavra de Deus. Esse é o padrão do reino de Deus. Então, quando ele diz assim, bem-aventurados, ele está explicando, olha, o padrão celestial, o padrão amoroso de Deus é esse. O Deus que dá alegria ao seu povo. Mas quem são os bem-aventurados? Aí parece que tem uma quebra agora. Bem-aventurados são os pobres. Ou na linguagem de Mateus, os pobres em espírito. Como assim? Porque eu sempre aprendi na minha vida que para que eu fosse feliz, eu teria que ralar muito, estudar muito, ter o melhor emprego para que a minha conta bancária fosse muito grande. E quanto maior a conta bancária, quanto maior o dinheiro que eu recebo, maior o crédito, maior a alegria. É onde eu tenho mais coisa para gastar. O Senhor está nos ensinando que o padrão do reino de Deus é tão excelente, é tão mais elevado e absoluto, que essas coisas materiais são simplesmente irrisórias. Nada pode lhe trazer a felicidade plena nesse mundo, a não ser Cristo. Quando o Senhor Jesus está dizendo assim, bem-aventurados os pobres em espírito, ele está dizendo que o reconhecimento da sua pobreza, por mais que a sua conta bancária seja a maior de todas, é que é o reconhecimento da sua necessidade dele que te faz feliz. Você deve reconhecer
Que mesmo que nunca tenha faltado alimento na sua mesa, roupa para vestir, festa para ir, que nada disso vale absolutamente, tudo isso não vale absolutamente nada sem Cristo. Que sem Cristo você é miserável, você é pobre, você está cego, está nu. Esse reconhecimento de ser pobre em espírito, que implica, que deságua na verdadeira humildade do cristão, que faz com que você seja bem-aventurado. Porque é só aquele que reconheceu que nada que ele tem nessa vida vai ser um bônus diante do tribunal de Deus. Só aquele que reconheceu isso pode finalmente dizer: eu sou necessitado. Necessitado e pobre sou. Ó, Deus se apressa em me valer. Porque o Senhor é o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Senhor. A gente cantou isso aqui hoje. É só aquele que reconhece isso que pode finalmente mergulhar na graça de Cristo. Sem o reconhecimento da sua própria miséria, do seu próprio pecado, jamais você vai depositar a sua fé, a sua confiança em Cristo. Então esse é o primeiro passo. Se isso for uma escada, esse é o primeiro degrau. O reconhecimento de sua necessidade. É isso que te faz ser verdadeiramente feliz. Como assim? Eu sou necessitado e sou feliz? Sim. Porque a nossa necessidade, ela é correspondida por aquele que pode suprir. O dinheiro não pode suprir. Os amigos não podem. A família não pode. Mas Cristo pode todas as coisas. Esse é o reconhecimento de tristeza que nos leva à alegria. Como explicar isso? Você explica, eu já disse, o evangelho para o homem é paradoxal. Parece contrário à razão. Vai na contramão do mundo. O mundo não quer se reconhecer pobre. Ele quer se reconhecer altivo. Os homens querem buscar algum mérito em si, ou naquilo que tem para dizer, o Senhor não tem motivo para me condenar, eu posso pagar. E muitos tentaram pagar, inclusive, né? E ainda tentam hoje a sua própria salvação. E é diretamente ligado a isso que Jesus olha para o contraponto agora. Se bem-aventurados são os pobres que reconheceram sua profunda necessidade de Cristo, não a pobreza material, mas a pobreza espiritual. O contrário é verdade. Quem não reconhece é um maldito. É tudo que Jesus diz no versículo 24. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. E quantos pobres que reconhecem que nada têm, nada podem, confiam em Cristo. O Senhor diz que eles herdarão o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus é de vocês, se vocês reconhecerem que só tem Cristo. A gente tinha a promessa da coisa mais valiosa, mais rica, onde todo tesouro que é juntado lá não pode perecer. Não tem traça nem ladrão para corroer nem para roubar. Por outro lado, o Senhor Jesus olha para aqueles homens que ajuntam tesouros na terra. E quando a gente fala de ajuntar tesouros na terra, não está falando só de bens materiais, mas naquilo em que sua alma confia como sua segurança eterna. Jesus diz, mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Se é isso, e é nisso que você põe a sua confiança, viva com ela. Essa é a sua consolação. Mas sabe qual é o problema? Que nenhum tesouro terreno subsiste para a eternidade. Aqueles que são altivos, que não reconhecem a graça de Cristo, que não vivem mediante esse reconhecimento constante de que nada merecem diante do Senhor, mas têm tudo por amor e por graça. Aqueles que não reconhecem isso, não entrarão no reino de Deus. A sua riqueza, o que eles acham que é ser riqueza, é um impedimento absoluto para o reino de Deus. Portanto, jamais deixe sua mente lhe enganar. Seu coração, que é enganoso, tomar o controle da razão e dizer que você tem um caminho melhor. Que você tem coisas mais importantes para dedicar à sua vida, senão que ao Senhor. Em segundo lugar,
O Senhor Jesus fala da verdadeira fartura. Primeiro ele falou da verdadeira riqueza, que é essa que é ser pobre no reino de Deus é ser rico. Agora, no reino de Deus, a verdadeira fartura significa ter fome. Aquele que tem fome, esse é farto. Mais uma vez o Senhor está mostrando, nesse segundo ponto, nesse segundo degrau da escada, que o Evangelho vai na contramão dos achismos mundanos. Versículo 21, a parte A do versículo diz assim: Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. E, versículo 25, parte A: Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. O que essas palavras querem dizer? Aí a gente vai e recorre a Mateus de novo. Mateus também traz mais detalhado essas palavras. No versículo 6 do capítulo 5 de Mateus, ele diz: Bem-aventurados os que têm fome, aí ele acrescenta, e sede de justiça, porque serão saciados. Observe, como é um degrau lógico, como há uma ordem lógica. Primeiro você se sente totalmente pobre. Você reconhece que não tem nada nas suas mãos para oferecer a Deus, para a sua salvação. Você reconhece que viveu uma vida, outrora, de engano, de uma busca irreal por uma felicidade que não existe nas coisas desse mundo. Aí o Senhor diz: o reino dos céus é seu, você vai ser rico. Mas esse reconhecimento, ele nos leva a uma profunda necessidade. Se eu reconheço que sou pobre, automaticamente eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu não tenho como me saciar. Aí o Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurados são vocês, os que têm fome. A pobreza espiritual leva à fome espiritual. A estar sedento. Sedento pelo quê? Pela justiça de Cristo. A sua pobreza reconhece que você não tem justiça diante de Deus. Mas há um varão que pode trazer justiça para você. Justiça plena. E ele fez isso na cruz, para todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem-aventurados são vocês os que agora têm fome. Por quê? Porque serão saciados. Todo aquele que tem fome pela justiça de Deus, todo aquele que deseja manter, nutrir comunhão com o Senhor, que sabe que não pode fazer nada diante de Deus, que confia tão somente em Cristo, a mensagem do Evangelho é: Ele vai te saciar. Toda aquela busca que você dedicou a vida inteira, achando que se você fizesse as boas obras, fizesse aquilo, você ia merecer. Jesus está dizendo: eu que vou fazer por você, e vou te saciar, e você vai ficar satisfeito, se você crer. Por outro lado, ele olha para aqueles que acham que estão fartos. Ele olha para aqueles que têm a justiça própria, como aquele fariseu da parábola, que orava de si para si mesmo, dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou que nesse publicano, obrigado porque eu jejum, eu te agradeço, Deus, porque eu sou muito bom. Eu oro, eu jejum, eu sou o exemplo de todos. A oração de si para si mesmo. Ele achava que estava satisfeito, farto, e que a sua própria justiça, que Isaías diz que não passa de trapo de imundície, ia conquistar alguma coisa diante de Deus para eles. Jesus diz: ai de vocês que agora estão fartos, que vivem nesse padrão, porque vocês vão passar fome. Chegará um dia que vocês vão descobrir que isso não valia um centavo sequer diante de Deus, porque nunca foi acompanhado pela verdadeira fé, porque nunca foi acompanhado da confiança no Senhor para a salvação. O que é que nós descobrimos? É que a verdadeira fartura da justiça encontra-se somente em Cristo. Que fora dele, a gente terá fome eterna. Uma fome insaciável. Isso é um vazio mundano. Ele não consegue se sentir satisfeito. Ele não consegue se sentir alegre e feliz. Mas, mais uma vez, o Senhor diz para aqueles que têm fome: vocês são bem-aventurados. Terceiro degrau
nessa escadaria da felicidade plena, o Senhor nos ensina agora o que é de fato a verdadeira alegria. Versículo 21, na parte B, diz assim: Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Ai de vocês, versículo 25, parte B. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. É diametralmente oposto um do outro. Como assim? Felizes são os que choram. Então, seguindo na mesma linha de raciocínio, a gente só pode chegar a uma conclusão. A pobreza espiritual nos leva a ter fome e sede da justiça de Cristo. E o entendimento da necessidade da justiça de Cristo revela para nós que somos pecadores. Que esse pecado é uma afronta a Deus. Que esse pecado foi o desvio de tudo aquilo que é correto. Que a gente viveu de forma errada. Que os anos que o Senhor te deu nessa terra, você desperdiçou cometendo fraquezas, falhas, pecados. Aquele que cai em si, na sua pobreza, aquele que sente uma fome tamanha da justiça de Cristo, ele percebe o quão pecador ele é. E o que é que ele faz? Pecado gera morte. O pecado é afronta contra o Senhor. O pecado na vida de um cristão restaurado só pode gerar lamento. Bem-aventurados os que choram. O Senhor Jesus está dizendo assim, olha, quem passou por dificuldades na vida, sofrimento, que sofreu e chorou, vai para o céu. Quem tem depressão vai para o céu. Não é isso, não. O Senhor Jesus está falando aqui, aquele que lamentou pelos seus pecados. Esse é o lamento copioso e arrependido pelas suas falhas. Esse vai ser consolado. Nas palavras de Mateus. Ou nas palavras de Cristo. Vocês são bem-aventurados quando lamentam pelos seus pecados. Porque vocês vão rir. Chegará um momento em que a alegria se apoderará de vocês. Porque finalmente o pecado será aniquilado na eternidade. Não haverá mais possibilidade de erro e ainda condenação. Por outro lado, na parte B do versículo 25, Jesus diz, ai de vocês que agora estão rindo. Ou seja, daqueles que não ligam pela sua vida devassa. Que não se arrependem dos pecados que cometem. Que vivem um dia após o outro como se não houvesse um juiz nesse mundo. Jesus diz, ai de vocês que estão se alegrando nos prazeres transitórios do pecado. Porque chegará um dia, quando o tribunal de Deus for erigido, que vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês. E é só aqui que a gente percebe como a verdadeira felicidade está na contramão do mundo. Como assim? No reino de Deus, aquele que chora e se entristece pelo erro que comete, pela afronta a Deus que faz, pelo pecado, esse é feliz. Então, se o seu pecado lhe levou a chorar, agora não é um choro de remorso, não, é um choro arrependido. É um choro de mudança. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Me perdoe. Não me permita fazer mais isso. Aquele que age assim, esse é bem-aventurado. Por fim, o quarto degrau dessa escadaria, ela fala muito do coração do homem. Da necessidade que o homem tem de ser aprovado pelos outros. De buscar a aprovação das pessoas, dos pecadores, e não a aprovação do Senhor. Aquele que foi feito pobre em espírito. Aquele que sentiu a fome da justiça de Cristo. Aquele que chorou copiosamente, que lamentou pelos seus pecados. Que chegou nesse estágio de verdadeira mudança interior, que só pode, obviamente, vocês sabem, ser promovidas pelo Espírito Santo.
e não pelo intelecto humano propriamente dito, ele também não pode mais viver buscando a aprovação dos ímpios. Ele agora busca a aprovação de Deus. Aquele que entendeu que o pecado é o grande inimigo, ele não pode mais viver buscando a aprovação mediante o pecado. Agora ele vive buscando a aprovação do Senhor. O Deus que é justo, o Deus que é santo, o Deus da alegria. Então aqui está relatado o único elogio que realmente importa. Versículos 22 e 23 diz assim: bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, porque é natural que isso aconteça com todo servo de Deus. Bem-aventurados, felizes são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem, rejeitarem o seu nome, rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Os irmãos, ser desprezado pelo mundo por causa da santidade, receber o ódio do mundo, ninguém quer, né? Ninguém acha que ser feliz é ser odiado por alguém. Mas saiba que se esse ódio for mediante uma vida de santidade, mediante a fidelidade com o Senhor, isso é motivo de grande alegria. A maior das alegrias que podemos ter é o mundo nos odiar porque somos fiéis a Cristo. Jamais use isso como desculpa para dizer: o mundo me odeia porque eu sou crente. Aí quando vai ver a vida, a pessoa é terrível. Ninguém consegue conviver. Não é isso. Aqui é ser rejeitado, ser odiado por causa de Cristo, do Evangelho, da verdade, da santidade. Quantas pessoas você, na sua mudança, na sua conversão, você não acabou naturalmente se separando? Não houve divergências de práticas e ações. É necessário que isso aconteça. É necessário. A gente não pode buscar o apoio, o elogio desses homens, porque eles jamais elogiarão a glória de Deus. Eles jamais aprovarão a santidade que vem do alto. Sempre haverá um motivo. Sempre haverá. Nas coisas mais simples, nas coisas mais bobas, a semente do ódio estará plantada contra a igreja. Isso não significa dizer também que você vai cortar relações com o mundo. Não é isso, tá? O Senhor diz: alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. É interessante, porque às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de separar determinadas amizades que não são mais convenientes por causa do Evangelho. E pessoas que só nos levam a pecar. Aí você diz: não, mas é aquela pessoa muito legal, muito bom estar na companhia dele. Mas essa companhia da diversão era justamente aquela da busca mundana pela felicidade. E a gente descobre que a felicidade está em Cristo. Mais uma vez, isso aqui não é uma mensagem para que você fuja e viva sozinho sem ninguém. Estou falando de pessoas que te conduzem para o pecado. Pessoas que te levam para o erro, para o engano. Com essas, você não deve nutrir comunhão. Na verdade, você deve se alegrar quando elas te odiarem, porque você vive uma vida de santidade. É grande a recompensa de vocês no céu. É grande o galardão de vocês em Cristo. E Jesus, olhando para aqueles homens, em especial aquele povo da Judéia, ele diz: porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. E você vai ler a história do povo de Deus. Eles mataram os profetas. É por isso que Cristo diz: Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os enviados de Deus. Quantas vezes eu quis reunir vocês? Quantas vezes? Naquela multidão, certamente,
tinha os olheiros da iniquidade, os vigias. A gente sabe que eles já estavam vigiando a Cristo. Naquela multidão certamente tinham aqueles escribas, fariseus, herodianos, homens perversos e maus. Homens que diziam ser servos de Deus, mas lutavam contra o Evangelho, contra o próprio Messias. Jesus disse para eles: ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Observe que o elogio deles era para os falsos profetas. Era para aqueles que prometem engano, erro. Todo mundo sabe, por exemplo, da história de Absalão, como ficou na porta de Jerusalém, prometendo coisas que não podia, com autoridade que não tinha, para ganhar o elogio, a confiança dos homens, para tirar o seu pai do trono. Assim eram esses homens. E assim eles viviam. Jesus disse que eles amavam os aplausos nas praças, porque oravam em voz alta. A cara desfigurada de jejum, porque as pessoas achavam que eles eram santos e elogiavam, parabéns. Essas mesmas pessoas que agem assim são que elogiam os falsos profetas, os falsos mestres. Está claro nas palavras de nosso Senhor. Nós devemos ter cuidado com as palavras que nós temos ouvido por aí. Muito estranho ser aplaudido, constantemente elogiado por pessoas que não têm compromisso nenhum com o Evangelho, que odeiam o Evangelho. É muito estranho isso. Eu poderia lhe perguntar agora: os mundanos, os ímpios, eles aprovam o seu comportamento? As pessoas que você tem relação, uma relação mais próxima, eles amam quando você diz: eu não vou não para esse lugar não, porque eu tenho um compromisso com o Senhor hoje. Hoje é dia de culto. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou lhe evangelizar, eu vou falar de Cristo para você. Os mundanos, eles têm aprovado o seu comportamento. Os ímpios, eles têm tido prazer em estar em sua presença. Sua presença não incomoda em nada os ímpios. Ou melhor, o seu estilo de vida, o seu procedimento é o mesmo deles. Vocês têm os mesmos padrões, as mesmas decisões, o mesmo modo de falar, de se vestir, de agir. Dependendo da resposta que você dê para essas perguntas, você pode ter uma luz de como está a sua vida diante de Deus. Nós devemos ter a consciência de que a verdadeira felicidade, que a completude que nós temos, ela só pode ser alcançada em Cristo, encontrada no Senhor. A igreja, os servos, os filhos de Deus, eles jamais podem andar como os mundanos, buscando os mesmos padrões, achando que a riqueza vai ser o que vai te conduzir à alegria, que vai ser as amizades que vai te deixar o homem mais feliz do mundo, a mulher mais contente, que vai ser ter uma mesa farta em casa. A mensagem do Evangelho é que, ainda que você seja pobre, miserável, na verdade, é importante que você se reconheça assim. Cristo, Ele vai suprir todas as necessidades. A mensagem do Evangelho é: se tem um elogio que importa que você receba de alguém, que seja do Senhor, que um dia pode dizer a você: crente bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Se há algum elogio que a gente necessita receber, é esse do Senhor. Qualquer outro não passa de palha para ser queimado.
Mas para encerrar, eu quero destacar que as palavras do Senhor Jesus Cristo, elas, em cada uma dessas linhas, ela apresenta um consolo, um conforto para nós. Que você pode ter tido a impressão de que a alegria, a satisfação, ela virá somente na eternidade. Depois que a gente morrer, for encontrar com o nosso Senhor. Mas não é isso que está escrito. A completude, a satisfação, a alegria, ela já começa agora. Na eternidade ela será completa. Ela será absoluta. Não restará um fio sequer de tristeza. Mas o que está escrito é: bem-aventurados são vocês. Jesus diz: bem-aventurados serão na eternidade. É bem-aventurados vocês já são, se agirem assim. Vocês serão totalmente felizes quando reconhecerem que, mesmo mediante a pobreza espiritual, a sua profunda necessidade e carência, porque você se vê como um incapaz, Cristo te sustenta, te produz riqueza verdadeira. Depois ele diz: bem-aventurados são e não serão. Vocês o que agora sentem fome, porque eu já vou saciar vocês. E chegará um dia que vocês estarão satisfeitos por completo. Depois, de novo, bem-aventurados vocês já são, quando vocês lamentarem pelos pecados. Chorar pelo pecado é sinal de alegria. Vocês já são bem-aventurados. Vocês já são abençoados, porque a maioria dos homens jamais chegarão a esse ponto. E eles perecerão eternamente. Mas vocês que reconhecem o pecado, vocês receberão o reino de Deus. E um dia as lágrimas serão enxutas dos seus olhos. E vocês serão plenamente consolados e entrarão no gozo da eternidade do nosso Deus. Bem-aventurados são quando vocês forem rejeitados pelos homens. Porque a maior bem-aventurança que tem é se parecer com Cristo. E ele foi desprezado. Em todas essas coisas temos a perfeição em Cristo. Ele foi desprezado, mais desprezado dos homens. Se há alguma alegria, se há alguém que a gente deva se espelhar e parecer, é com ele. Isso é sinônimo de felicidade. Isso é sinônimo de ser realmente, verdadeiramente completo. E a gente poderia sair relatando aqui a coisa absurda do Evangelho, os paradoxos do Evangelho. Paulo preso, apanhando e se alegrando e louvando a Deus. Escrevendo que lhe foi dada a alegria de sofrer por Cristo. Assim como todos os outros apóstolos, assim como muitos crentes ao longo da história, e ainda hoje são assim. Como entender essa alegria? É simples. Se você não tiver o Espírito Santo, se você não mergulhar, se você não experimentar do amor de Cristo, jamais você vai entender. Como Paulo escreve, parecerá loucura para os homens. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. É a salvação de todo aquele que crê. Experimente da alegria do Senhor. Veja que Ele é bom. Jamais você vai buscar o elogio dos homens. Amém.